Ao longo da história, a humanidade tem sido cativada por profecias, esses vislumbres pelos corredores velados do futuro. Uma dessas profecias, sussurrada durante séculos, ganhou uma nova urgência no nosso tempo. É a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo e visionário irlandês do século XII. Esta profecia, envolta em enigma, apresenta o que afirma ser a linhagem dos papas que conduz ao próprio fim dos tempos, culminando num pontífice final chamado Pedro, o Romano. A profecia dos papas não é meramente uma lista de nomes, é uma tapeçaria de frases crípticas, cada uma associada a um papa específico. E enquanto nos encontramos nesta encruzilhada da história, a pergunta permanece: serão estas palavras antigas meros ecos de uma era passada? Ou contêm uma mensagem de profundo significado para o nosso tempo? Para compreender a profecia dos papas, devemos primeiro viajar de volta à Irlanda do século XII, uma terra impregnada de misticismo celta e vibrante fé cristã. Nesta era de santos e eruditos, surgiu Malaquias o Morgair, um homem destinado a deixar uma marca indelével nos anais da história. Nascido em Armagh, Irlanda, em 1094, a vida de Malaquias esteve interligada com a Igreja desde tenra idade. Abraçou uma vida de piedade e devoção, ascendendo nas fileiras do clero até se tornar arcebispo de Armagh, uma posição de grande autoridade religiosa na Irlanda. Malaquias era conhecido pela sua piedade, pelo seu compromisso com a reforma dentro da igreja e pelo seu alegado dom de profecia. Era amigo íntimo de São Bernardo de Claraval, um proeminente abade e teólogo francês. Bernardo, reconhecendo a profundidade espiritual e as qualidades de liderança de Malaquias, tornou-se seu biógrafo, narrando a sua vida e feitos. Foi durante uma peregrinação a Roma, em 1139, que Malaquias alegadamente recebeu a sua famosa visão sobre o futuro do papado. Os detalhes que envolvem esta alegada visão estão envoltos em mistério e debate. Independentemente das circunstâncias exatas, a lenda da visão de Malaquias espalhou-se, adquirindo uma aura de misticismo que perdura há séculos. Para compreender a profecia dos papas, devemos viajar à Irlanda do século XII, uma terra de misticismo celta e fé cristã. Surgiu Malaquias o Morgair, um homem destinado a deixar uma marca indelével. Nascido em Armagh, Irlanda, em 1094, sua vida esteve interligada com a Igreja. Tornou-se arcebispo de Armagh, uma posição de grande autoridade religiosa. Malaquias era conhecido pela sua piedade e alegado dom de profecia. Durante uma peregrinação a Roma em 1139, recebeu sua famosa visão sobre o futuro do papado. Um dos aspectos mais perplexos da profecia dos papas é o mistério que envolve as suas origens e a sua longa jornada desde a alegada revelação até ao conhecimento público. Embora a profecia seja atribuída a São Malaquias, que morreu em 1148, o documento com o seu nome só veio à tona em 1595, mais de 450 anos após a sua morte. Este intervalo de tempo significativo alimentou intenso debate e ceticismo entre acadêmicos e historiadores. O manuscrito que contém a profecia dos papas foi descoberto nos arquivos do Vaticano por um historiador beneditino chamado Arnold de Wyon. De Wyon publicou a profecia no seu livro Lignum Vitae, uma coleção de biografias de santos beneditinos. Apesar destas dúvidas, a profecia dos papas capturou a imaginação de muitos. A profecia dos papas não é uma narrativa direta que preveja eventos específicos com absoluta clareza. Em vez disso, apresenta uma série de frases crípticas, muitas vezes em latim, cada uma associada a um papa específico,
disse que estas frases, frequentemente alegóricas e abertas à interpretação, predizem características-chave, eventos ou desafios durante cada papado. Decifrar o significado destas frases tornou-se uma fonte de fascínio e debate sem fim entre aqueles que estudam a profecia. Algumas das frases são relativamente simples, parecendo descrever o local de nascimento do Papa, o brasão da família ou qualidades pessoais. No entanto, outras frases são muito mais enigmáticas, exigindo uma compreensão mais profunda do contexto histórico e do simbolismo para desvendar o seu significado. A linguagem simbólica da profecia dos papas permite múltiplas interpretações, aumentando o seu fascínio e alimentando o debate contínuo sobre a sua precisão e significado. O desafio de decifrar a linguagem críptica da profecia continua a ser uma parte central do seu fascínio duradouro. Ao longo dos séculos, os crentes na profecia dos papas analisaram meticulosamente as vidas e reinados de cada pontífice, procurando encontrar correlações entre as frases crípticas que lhes são atribuídas e os eventos que ocorreram durante o seu tempo. Algumas destas correlações parecem estranhamente precisas, enquanto outras parecem tênues na melhor das hipóteses. Esta busca contínua por conexões entre profecia e realidade alimentou tanto a fé como o ceticismo, desencadeando debates que continuam até hoje. Um exemplo frequentemente citado pelos defensores da profecia é o caso do Papa Paulo VI, que serviu de 1963 a 1978. A frase associada a ele é Flos Florum, que significa flor das flores. Paulo VI presidiu ao encerramento do Concílio Vaticano II, um evento visto como um florescimento da Igreja moderna. Embora esta ligação possa parecer superficial para alguns, os crentes argumentam que demonstra uma precisão misteriosa nas previsões da profecia. Embora a profecia dos papas tenha cativado a imaginação de muitos, também enfrentou a sua quota de ceticismo e críticas daqueles que questionam a sua autenticidade e poder preditivo. Historiadores, teólogos e pensadores críticos levantaram uma série de preocupações sobre a profecia, apontando inconsistências, imprecisões históricas e falta de evidências concretas para apoiar as suas afirmações. Um dos principais argumentos contra a autenticidade da profecia é o intervalo de tempo significativo entre a morte de São Malaquias em 1148 e o primeiro aparecimento documentado da profecia em 1595. Os críticos argumentam que esta lacuna de 4 séculos e meio é altamente suspeita. Outro ponto de discórdia é a falta de qualquer manuscrito original, conhecido da profecia, atribuída a São Malaquias. A única versão existente é a publicada por Arnaud de Wyon, em 1595. E mesmo as suas origens estão envoltas em incerteza. Os céticos argumentam que a ausência de um manuscrito original levanta sérias dúvidas sobre a autenticidade da profecia. Nos últimos anos, a profecia dos papas ganhou uma nova urgência e desencadeou especulação generalizada, em grande parte devido ao papado do Papa Francisco. De acordo com a profecia, o atual Papa é o penúltimo antes do Papa final, Pedro, o Romano, que alegadamente guiará a Igreja através de um período de grande tribulação que conduzirá ao Apocalipse. A frase atribuída ao Papa Francisco na profecia é In persecutione extrema srecedebit, que se traduz por Ele governará durante a extrema perseguição da Santa Igreja Romana. Esta frase sinistra levou a muita especulação sobre a natureza e o momento desta perseguição prevista. Alguns interpretam-na como uma referência à crescente secularização da sociedade, a ascensão da intolerância religiosa
e aos crescentes desafios que a Igreja Católica enfrenta no mundo moderno. Outros acreditam que a profecia prenuncia uma perseguição mais literal, com a Igreja a enfrentar violência e opressão generalizadas. A idade avançada e os recentes problemas de saúde do Papa Francisco aumentaram ainda mais as preocupações entre aqueles que subscrevem a profecia. A profecia dos papas, com os seus pronunciamentos crípticos e a sua suposta ligação ao destino da Igreja Católica, desencadeou uma vasta gama de emoções entre os fiéis. Para alguns, tornou-se uma fonte de ansiedade e medo, alimentando preocupações sobre o futuro e a possibilidade de tribulação iminente. No entanto, é importante lembrar que a Igreja Católica, embora reconheça a existência de profecias, recomenda cautela e discernimento ao interpretá-las. A Igreja enfatiza que as profecias não devem ser vistas como previsões absolutas do futuro, mas sim como mensagens simbólicas destinadas a guiar e inspirar os fiéis. O foco, enfatizam, não deve ser tentar decifrar a data ou a natureza do fim dos tempos, mas sim viver uma vida de fé, esperança e amor no momento presente. A profecia, independentemente da sua interpretação, não deve ofuscar os princípios fundamentais da fé católica: amor, compaixão, perdão e a busca da justiça e da paz. A profecia dos papas, independentemente da sua autenticidade, serve como um poderoso lembrete do fascínio humano pelo destino e pelos mistérios do tempo. Leva-nos a contemplar o curso da história e o papel da fé nas nossas vidas. A mensagem da profecia dos papas é de esperança e vigilância. Lembra-nos que somos chamados a ser administradores responsáveis do nosso mundo.